E fala galera, ficaram com saudade de mim? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, rapaziada? Vocês estão bem? Vocês estão mal? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes, contentes, alegres? Enfim, rapaziada, estou de volta. Estou de volta com o canal, estou voltando às atividades do canal. E rapaziada, eu dei uma sumida, né? Eu dei uma sumida. E essa sumida, rapaziada, nada mais é do que, cara, do que tédio meu, né? Na verdade. Aí eu fiquei procurando outras coisas pra fazer, outras coisas pra jogar, né? E eu não trouxe essas outras coisas pra jogar porque não combina com o canal de ônibus, né? Que são jogos de tiro, né? Todos os jogos que eu jogo têm a ver com jogos de tiro, né? Tirando o WBDS, que é um jogo de ônibus, certo? Majoritariamente os jogos que eu jogo são de ação, são de estratégia, são de tiro, sabe? Eu sei jogar xadrez e tal, mas não tem a ver com o canal. Sei jogar dama, mas não tem a ver com o canal, sabe? Tô voltando a jogar Call of Duty por diversão mesmo. Tô jogando Arena Breakout Mobile, né? Um jogo muito bom. Recomendo jogar, tá? Recomendo. Meio estressante, né? Mas eu recomendo. O Call of Duty ainda consegue ser um pouco mais tranquilo, né? Porque se você morrer, tá tudo certo, né? Bola segue em frente e se perder a partida não tem problema, né? Só se você tiver ego frágil, né? Se tu tiver ego frágil, aí tu fica com raiva, tu se estressa mais rapidamente, né? Eu demoro pra me estressar, ou às vezes eu nem me estresso, né? Eu paro de jogar mais por questão de já tá chato, sabe? Tá chato de jogar. Eu nem me importo se eu tô jogando bem ou mal, essas coisas, sabe? Voltando aqui ao foco do vídeo, né, rapaziada? Call of Duty é um jogo bem legal, né? Não é publi, pelo amor de Deus, não é publi. É porque são jogos bacanas mesmo. E eu tô jogando bastante. E assim, rapaziada, eu parei com o WBDS por tédio do jogo, né? Como vocês podem ver, o jogo atualizou um pouco, né? Mudou um pouco, acho que mudou um pouquinho o clima. Acho que o Irecê o sol não nascia desse jeito. Acho que melhoraram um pouquinho isso. O G8 tá a mesma coisa. Não vi diferença nenhuma, né? Não vi diferença significativa. Não vi melhoras nos gráficos, porque os meus gráficos já estão no máximo. Já estão na melhor resolução, já estão com anti-aliasing no máximo de X aí que estão. Tá na mesma configuração de sempre, né? No mais top, no Ultra Mega Blaster Power. E os ônibus continuam de papelão, né? Os da rodoviária, pelo menos, né? Já os da pista tá a mesma coisa. Não mudaram locais, eu não vi. Isso mesmo, rapaziada, agora eu posso confirmar com 100% de certeza. Eu abri o mapa aqui, realmente não tem locais novos, tá? Enfim, rapaziada. E, cara, eu vou explicar o motivo, né? Primeiramente, né? Eu vou explicar o motivo, né? Do porquê que eu senti enjoado do WBDS, né, rapaziada? E segundo, eu vou trazer uma novidade, rapaziada, com vocês no canal, tá? Os meus vídeos, cara, de agora em diante, eles vão ser comigo falando com vocês, tá certo? Ou seja, não vai ter aquela coisa mais monótona, chata, né? De antes, tá? Então vai ter os sons que eu coloco, som de rodoviária, essas coisas que eu sempre coloco. E vai ter a minha voz no fundo, tá certo, rapaziada? Pra ficar mais interativo, até pra eu conversar mais com vocês, pra eu saber como é que tá ficando os vídeos. E conforme eu vou conversando, eu vou falando os procedimentos que eu estou fazendo, vou explicando o porquê que eu estou fazendo cada coisa. Por exemplo,
Ah, eu estou vendo aqui que eu vou bater aqui o retrovisor. Ah, eu tô dando ré, tal. Eu dou ré devagar, né? Freio um pouquinho, mudo de marcha, né? Eu dou a volta no volante lento para simbolizar como se eu estivesse pegando em volante mesmo, que o volante é pesado, né? Na vida real, o volante é pesado, não é assim virar e pronto, igual no celular, né? E eu tô tentando trazer essa sensação de peso, né? Tá funcionando muito bem, né? Os últimos vídeos, né, rapaziada? Os últimos vídeos que eu postei de WBDS simulando, eles dão uma sensação de profundidade quando eu apliquei essa técnica muito boa, tá certo? Antigamente eu não aplicava isso não, tá, rapaziada? Antigamente eu não aplicava isso não. Então eu dava a volta rápido, né? Então eu não tava nem aí, eu dava a volta rápido e é isso aí mesmo. Mas hoje não, rapaziada. Hoje eu tô tentando melhorar isso, tá? Ou seja, rapaziada, tem muita coisa para eu melhorar ainda, né? Eu às vezes eu falo assim, cara, não tem nada que eu possa melhorar, já tá tudo perfeito, meu irmão. Eu já tô usando o freio motor certo, como retarder, porque aqui no jogo não tem retarder. Tô utilizando a velocidade de cruzeiro certo. Tô com marcha manual que dá mais precisão. Tô com o acelerador verdezinho aí, ó, que o outro é muito ruim. Eu explico até esse motivo, rapaziada, nos meus vídeos aí de tutoriais. Por que eu explico que o acelerador normal do jogo é ruim. Enfim. Mas mesmo assim, rapaziada. Ah, eu não utilizo freio, né, rapaziada? Eu já falei, eu já expliquei isso pra vocês também. E rapaziada, eu ainda tenho muita coisa pra evoluir ainda, né? Ainda tenho muita coisa. Eu tô aprendendo também a a evoluir ali no acelerador, né? Para isso eu vou ter que utilizar o microfone, né? Para eu dar dar esse feedback melhor. Sem microfone eu não consigo fazer isso com muito perfeito, sabe? Com, com muita precisão. Com muita precisão, rapaziada. Eu não consigo fazer isso com muita precisão. Então, o fone de ouvido é muito importante nesse jogo, cara. É indispensável. Então, assim, rapaziada, tem muita coisa, né, que deixa minha simulação muito top. Muito, muito top mesmo, cara. Muito top mesmo. E eu reconheço isso, cara. Eu reconheço, cara, sabe essa volta aí, cara, que eu dei aí na rotatória é uma coisa tão básica, cara. Mas eu vejo muitos canais grandes que fazem simulações aí já tem um tempão que sobe na calçada. Rapaziada, eu acho isso normal, cara. Não julgo, não falo nada, né? Eu nem comento a respeito, às vezes eu vejo no vídeo, né? Eu nem comento a respeito porque um dia eu fui assim e tá tudo certo. Tá certo? Eu sempre passo dicas aí no meu canal, né? Pena, né? Infelizmente, que meu canal não é muito bem reconhecido, rapaziada. E um desses problemas do meu canal não ser muito reconhecido é por causa do meu estilo de conteúdo, né? Meu estilo de conteúdo é dirigir de forma lenta, dirigir um jogo que não é muito conhecido, né? Se fosse um ETS2 da vida, né? Se eu tivesse um computador, era outra história. Com G29, acelerador, câmbio, aí era outra coisa, né? Mas infelizmente eu não tenho condições atualmente para isso. E é por isso que eu tô começando, né, rapaziada? Basicamente do zero, né? Eu tô começando com o celular, né? A diferença é que eu tô começando com o celular bom para fazer um conteúdo, gravar com vocês. E eu também comprei esse celular aqui, rapaziada, com o intuito de, na época, jogar um campeonato de Call of Duty, né? Não deu muito certo. Acabei me lascando e fiquei com esse celular mesmo, tá bom? Mas em breve, quem sabe muito em breve, tá, rapaziada? Eu comprei um PC aí, quem sabe, né? Eu não sei, né? Posso confirmar, dar mais detalhes pra vocês em outro vídeo, tá certo? Mas
Em si é isso, rapaziada. Eu tive tédio, né? Mas eu tive tédio e também eu fiquei meio soberbo, né? Eu fiquei meio soberbo. Mas depois de ter pensado um pouco, né, cara? Eu vi e percebi, né, que eu não sei de porcaria nenhuma, né, cara? Tipo agora que eu quase bato no carro, ó. Se eu não tivesse atento, ó, rapaziada, provavelmente eu batia. Isso tudo vem de experiência, tá, rapaziada? Eu escutei. O carro tava no meu ponto cego, né? Então não dava pra ver direito. Só depois ali que eu consegui ver. Então assim, rapaziada, tem muita coisa que eu tenho que evoluir ainda nesse jogo, cara. Muita coisa. Eu sei muita coisa. Mas eu tenho que evoluir muita coisa pra minha simulação ser 100% perfeita, rapaziada. Então é uma dica que eu falo pra vocês. Nunca, em hipótese nenhuma, rapaziada, nunca falem que vocês chegaram ao seu limite. Porque vocês não chegaram, rapaziada. Nunca. Essa é a vez que você pode dizer nunca, rapaziada. Essa é a única vez na sua vida que você pode dizer nunca. Eu nunca cheguei ao meu limite, cara. E eu tenho muito ainda a ser explorado, tá certo? E aí, rapaziada, depois de ter encerrado essa parte, eu vou continuar falando, né? Continuar com os meus vídeos. A única diferença é que eu vou explicando o que eu vou fazendo, né, tal. Eu vou estudar um pouco mais, né, a respeito sobre marcha, essas coisas, consumo de combustível. Vou pegando dica, vou vendo um vídeo no YouTube, vou conversando com o motorista na vida real, se eu achar contato, cara, eu já faço isso, cara. Mas eu vou fazer de uma forma muito mais séria do que eu fazia antes, certo? Eu vou explicar exatamente como é que eu fazia antes, rapaziada. Como é que eu faço agora, na verdade, né? Que eu vou mudar. Eu vou mudar a parte depois que eu terminar esse vídeo, basicamente. Eu vou fazer tipo uma notinha, né, cara? Passo a passo o que eu vou fazer. Mas eu analisava olhando, rapaziada. Eu analisava olhando. Então, dificilmente eu perguntava: por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Não. Eu não sou o cara de perguntar, rapaziada. Eu sou um cara muito tímido, sabe? Aí depois que eu fui perdendo essa timidez, tal, etc, né? Eu era um cara muito tímido. Então eu não perguntava as coisas. Eu só observava. E aí, né? Eu só perguntava quando era uma pergunta muito específica. Que aí se o cara ia saber me responder, tá ligado? Não uma pergunta besta. Perguntava um negócio específico. Essa dica de usar o freio motor como retarder, né? Não, uma dica que eu escutei de um caminhoneiro no YouTube. Mas ele fala isso porque o caminhão dele não tem retarder, né? Aí ele utiliza o freio motor como retarder. Aí eu escutei isso, cara. Eu falei, cara, genial, pô. Vou usar isso no WDS. Aqui não tem retarder. Então vou usar o freio motor como retarder. E deu certo, cara. Por quê? Porque é dica de um profissional, cara. De um profissional na área que trabalha há mais de sei lá quantos anos, né? E eu tô aqui com, sei lá, 2 anos de experiência, né? Hoje em dia, 4 anos, 5, né? No celular, né? Que é infinitamente mais fácil, né? Infinitamente. Tá certo? No RPM também, rapaziada. Eu presto muita atenção no RPM. Porque eu já cansei de ouvir, né, inúmeros vídeos explicando que o RPM e o consumo de combustível estão interligados, né? Tudo isso escutando. E aí eu apliquei a técnica, né, corretamente.
Eu já dirigi trator, então eu já tenho mais ou menos uma noção de como funciona o RPM. Então, antes de dirigir o trator, eu já sabia que eu não ia deixar o trator morrer, sabe? Pelo menos não em questão de marcha, né? Só se eu errasse a marcha, né, rapaziada? Só que eu não errei ali, então tava de boa. No começo eu arrancava muito forte, né? Eu arrancava bastante forte, né? Eu tinha um pé muito rápido. Mas depois eu controlei isso, né? Aí depois eu tava arrancando mais tranquilo. Enfim, rapaziada, o que eu quero dizer, cara, é que todas essas dicas, tudo que eu sei hoje, eu aprendi escutando, olhando e executando. Pesquisando também, né? Pesquisando e executando, rapaziada. Então, tudo se vocês quiserem fazer, rapaziada, vocês vão ter que olhar alguma referência, cara. E eu não tô falando pra ser chato, né? Pra estar parecendo, tô falando de artigo, né? Coisa de faculdade. Mas tudo que você olhar na vida vai ter que ter referência de alguma outra coisa, cara. Isso é indispensável, cara. Isso é praticamente indispensável, né? Daqui pra frente, rapaziada, eu vou intensificar a observação. Você vai achar o motorista, cara. Eu vou falar pra ele, cara, como é que funciona essa parte da direção, cara. Poxa. Vou perguntar se quando dá algum tranco, faz o que, sabe? Sei lá, vou lançar umas perguntas. É porque agora eu tô sem pergunta na cabeça, rapaziada. Eu tô inventando qualquer coisa que apareça na minha cabeça. Mas na hora eu vou estar com uma pergunta certa, né, cara? Uma pergunta que realmente acontece. Eu vou ver muito mais do que perguntar, óbvio. O ser humano aprende mais vendo, né, rapaziada? Aprende executando também, né? Lógico, né? Você vê e executa, né? Vê, executa, vê, executa. Mas majoritariamente vê. É algo, né, rapaziada, que é muito bom, né, rapaziada? Que é muito bom. Enfim, rapaziada. Agora falando, né? Finalizando o vídeo, né? Falando sobre. Finalmente, né? As nossas simulações, cara. Rapaziada, nossas simulações não vão ser nada demais, cara. Não vão ser nada demais. Vai ser a mesma coisa, só que eu falando por cima, né, rapaziada? E não, eu não vou ser tagarela. Opa, tagarela, tá? Eu não vou ser tagarela toda hora no vídeo, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos. Eu só vou explicar em alguns momentos, tal, no porquê que eu faço isso, tal. Os shorts também vão ser mais focados nisso, não vai ter muita música, tal. Se tiver, vai ser só uma musiquinha assim de fundo, tal. Mas minha voz ali, dominante ali por cima, explicando, tá certo? Então, ademais, é isso, né, rapaziada? Espero que meu canal fique um canal mais profissional em simulação, mesmo que seja em um jogo, apenas um jogo de ônibus no celular, inclusive no celular, tá certo? Ademais, é isso, rapaziada. Tamo junto e é nóis!